Durante a Black Friday, muitos comerciantes ficam preocupados com a quantidade de vendas que vão fazer. E eu, como uma boa contadora que sou, estou preocupada com o resultado que essas vendas vão gerar. Então vamos lá para alguns exemplos para nos ajudar a refletir sobre se compensa ou não fazer essas vendas. Então vamos lá num exemplo de uma mercadoria que custou R$32 e eu quero ter uma margem de contribuição de 60% na venda dessa mercadoria. Então, qual que é o primeiro cálculo que eu devo fazer para conseguir saber meu preço de venda? Então, se a margem que eu quero é 60, eu vou diminuir 60 menos 100, eu vou encontrar 40 e eu vou pegar os R$32, que é o custo da mercadoria, e dividir então por 0,40 e eu vou encontrar o meu preço de venda, que é R$80. Então, R$80 é meu preço de venda, que representa 100%. Se eu, então, pedir aqui uma margem de contribuição de 60%, a margem é sempre sobre o preço de venda. Então, aqui 60% de 80, eu vou ter uma margem de contribuição de R$48. Se eu estou pensando em dar um desconto durante a Black Friday de 30%, então eu vou dividir essa margem de contribuição, né? Eu vou dar um desconto de 30% para o meu consumidor, para o meu cliente, e vou ficar com uma margem de contribuição de 30%. Então, aqui, 30% de R$80 é 24, gerou então a margem de contribuição de R$24 também. Lembrando que essa margem de contribuição, ela tem que cobrir todos os meus outros custos de venda, que são o percentual do cartão de crédito, o percentual do marketplace, o imposto, e ainda tem que gerar lucratividade para mim, para poder pagar os meus custos fixos e um resultado final, tá? 30% é uma margem média aí que pode ser que cubra todos os meus custos de venda e ainda gera lucratividade para mim, mas já tem que pensar alguma coisa, né? Então vamos fazer um outro exemplo aqui da mesma mercadoria que custou R$32, só que agora eu quero uma margem menor, eu vou querer uma margem de 37,5%. Como faço para encontrar o meu preço de venda? 37,5 menos 100 vai dar 62,5. Então, 32 dividido por 62,5, eu vou gerar um preço de venda de R$51,20. Então, R$51,20 é o meu 100%. Por que eu quis trazer este exemplo aqui? Porque muitas pessoas falam assim, eu vejo muitos comerciantes dizendo, eu tenho uma margem de 60%. E eles pegam 60% e fazem sobre o preço de custo, que é 32. Aí sim você gera um preço de venda de 51,20. Porém, você não está tendo uma margem de 60%. E sim você está tendo uma margem de 37,5% apenas. Então, vamos tirar a prova disso. 51,20 vezes 62,5 é o valor do meu custo. Então, a minha margem de contribuição é apenas de 37,5, que é R$19,20. 51,20 menos R$32, então me gera uma margem de contribuição de R$19,20, que representa 37,5% do meu preço de venda aqui, que é o 100%. Se eu for dar um desconto de 30% também durante a Black Friday, então eu vou dar um desconto de R$15,36 e vou gerar uma margem de contribuição para mim de R$3,84, que representa apenas 7,5% do meu preço de venda. Esse 7,5% tem que cobrir todos os meus outros custos de venda. Então, voltando, cartão de crédito, comissão do marketplace, imposto e ainda gerar resultado para cobrir os meus custos fixos e gerar lucratividade. Então, é uma margem bem pequena. Agora, vamos fazer um exemplo de uma margem um pouquinho maior, quer dizer, uma margem bem maior, uma margem de 80%. Então, mesma mercadoria com o mesmo custo de R$32. Então, se eu tenho uma margem, se eu quero uma margem de 80%, esse meu custo, ele tem que ser de 20%. Então, como que eu acho o preço de venda? 32% eu divido por 0,20, eu vou ter um preço de venda de R$160. Olha só, o custo foi 32, que é 20% de 160, né? 160 é o meu 100%.
Isso gerou, então, uma margem de contribuição de 80%, que é R$ 128, ou seja, 80 vezes 160, R$ 128. Tira o custo, que é 32, né, 20%, então tá tudo certinho. Agora, se nesse preço aqui eu vou dar o mesmo os 30% durante a Black Friday, eu vou dar um desconto de R$ 48. 30% de 160, R$ 48. Isso, então, me gerou uma margem de contribuição de 80, né? Já era a margem de 80, mas só que eu dei o desconto de 30, então aqui sim me gerou uma margem de contribuição de 50%. 50% de 160 é R$ 80, que é 128, que era a minha margem de contribuição, menos os 48, que é o desconto que eu dei. Então, gerou aqui uma margem de contribuição satisfatória de 50%, onde eu consigo aqui, sim, pagar, né, todos os meus outros custos de venda, imposto, comissão do marketplace, percentual do cartão de crédito, e ainda me gera uma margem de contribuição para pagar meus custos fixos, e depois do custo fixo ainda vai gerar lá um resultado pequenininho, mas vai gerar um resultado ao final de tudo isso, né? Então, gente, isso para poder fazer uma reflexão e pedir para cada um, né, cada comerciante ficar atento aí ao seu preço de venda, porque não adianta você apenas movimentar dinheiro, vender, comprar, movimentar, porque se não gerar um lucro satisfatório ao final, você não consegue manter sua empresa. Empresa que dá prejuízo, ela não se mantém. Então, a lucratividade é importante, porque é com o lucro que você faz todos os reinvestimentos na tua empresa, você consegue ter uma empresa realmente saudável financeiramente. Legal?